devia ter começado a realizar antes mesmo de assumir a sua governação como tal. O que é que eu estou a querer dizer? Quais são os jovens que fingem, antes mesmo de avançar com isso? Não, eu já disse e volto a dizer, há muitos jovens que fingem demência. Disse Só alguns que passam por questões daqui? de ética, muitos, não, alguns, quando você diz alguns, você está a reduzir o número daqueles que passam por aqui. Há muitos jovens que são idosos na forma de pensar, pobres na forma de pensar, paupérrimos que se circunscrevem ao quadrado, porque estão a defender interesses pessoais, individuais. A juventude, não está para defender interesses individuais. Vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz, eu vos escrevo jovens porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós e vocês já têm estado a vencer o mal. O que é que a Bíblia está a querer dizer? Depois de ter feito a descrição de vários outros estratos, quando chega a juventude diz, olha, a revolução pertence aos jovens. Por isso que Che Guevara diz assim, ser jovem e não ter um espírito revolucionário, na verdade você está a contradizer esta própria juventude. Mas o Sigaval é uma pessoa que fala as coisas conforme a eleição. Fique à vontade, diga. Não, por isso eu disse o seguinte. É uma forma, se calhar, destes mesmos jovens tomarem consciência e mudarem. Se for efetivamente mudança que o Ivandro Sigaval aqui tanto anseia. Então fica à vontade. Não, eu estou muito à vontade. Sim, então eu não poderia estar melhor. Sim. Mas eu tenho estado a fugir de uma abordagem de bifes. Percebes? Abordagem em que necessariamente você vai apontar nomes, vai apontar pessoas, porque eu acho que no final do dia a luta não é necessariamente porque eles se conhecem. O povo moçambicano que está a acompanhar-nos neste exato momento sabe quem está a fazer sendo jovem e quem não está a representar a juventude. A nível da Assembleia da República, podemos afirmar categoricamente que se mencionava aqui, há muitos jovens, atenção, em termos de idade, que para mim não são dignos de merecer aquele lugar, porque a Assembleia da República é um lugar que representa o povo moçambicano. Há uma coisa, nós quando falamos as coisas conforme a eleição, nós não estamos a querer uma abordagem de bifes, mas está, na verdade, se calhar a chamar a razão ou a consciência dessas pessoas ou das pessoas que lhes colocam para que amanhã não repitam este mesmo erro se for erro. Então, é neste sentido que nós insistimos para que fale, a não ser que o Sigaval queira que essas pessoas se mantenham no lugar onde estão. Estas pessoas são comunicadas. Eu aprendi assim, quando você percebe erros e lacunas por parte de um grupo de jovens e de pessoas, você tem que primeiro criticá-los de maneira privada, para quando você perceber a recorrência nas suas atitudes, você criticá-los de maneira pública. Então eu acho que a certa medida estes jovens já receberam algum tipo de repreensão da minha parte, não foi uma nem duas vezes, mas não é só uma repreensão da minha parte, é uma repreensão por parte do povo moçambicano, porque os comentários e os números não vão te mentir. São, a maioria, os jovens que acompanham programas de debate desta natureza. E o que você vai perceber quando estes jovens comentam é que os jovens por si só vão dando indicadores de não gostar de uma determinada figura, mas não é pela pessoa dele, é pela forma como esta pessoa se posiciona. É sobre a falta de empatia que esta pessoa tem para com os problemas do povo. É sobre a necessidade desta pessoa acordar do sono e perceber que é possível defender interesses pessoais sem conquanto marginalize o povo, sem conquanto, vamos lá dizer, reduzir as necessidades do povo a nada, sem conquanto fingir que não há problemas a nível do país. Portanto, estes jovens, volto a dizer, por questões de ética e deontologia profissional, vou me poupar, pelo menos hoje, de mencioná-los. Mas nós conhecemos, até você você conhece. Não conheço. Não, eu posso te afirmar categoricamente isto, que você não sabe. Conheço. Pelo menos, ok, dê-me uma dica. Dê-me só uma dica, mas eu estou a dizer que recapitular. Eles têm a mesma característica. Mas são os jovens que geralmente, se você for perceber, beneficiam de algum tipo de privilégios. São jovens que, de alguma forma, comem com o partido do dia. São jovens que estão a ser treinados, capacitados, instruídos
a marginalizar, a tornar o povo moçambicano analfabeto, a nos fazer pensar que aquilo que nós sabemos é errado. Então, o já que deu... eles nos apregoam é que é o correto. Estes Já jovens... deu aqui uma dica quando diz que estão ligados ao partido do dia. A partir do Não, dia isto é uma dica. Frelimo. Atenção, Okay, tá, são jovens que beneficiam de algumas questões pessoais. Eles não estão para o contexto global, coletivo. Eles estão para um grupo específico e, através dos benefícios, fingem demência, fingem que não está a acontecer absolutamente nada. Agora, Dava, rapidamente, eu sei que já quero passar para o meu colega de painel e eu acho que Avança. faz sentido, mas eu gostava de dizer uma coisa aqui rápida. Apesar de nós termos tido um governo de Chapo, que é praticamente isso que nós estamos a discutir, é o tema central do debate, é um governo de Chapo que nós precisamos assumir que entra por debaixo de um contexto não muito plausível. A Chapo encontra um Moçambique que está praticamente com os tetos, a desabar. E isto significa que Chapo precisa, a certa medida, pensar em estratégias que vão nos ser apresentadas para alavancar, para desenvolver, para trazer uma imagem boa de Moçambique, não só para os moçambicanos, mas para a comunidade internacional. Portanto, o contexto em que Chapo entra, você sabe que houve ali praticamente vários conflitos pós-eleitorais. Na verdade, que chumbavam a ideia de ter sido Chapo vencedor das eleições. Até que, posteriormente, o Conselho Constitucional aparece a afirmar categoricamente que o presidente da República de Moçambique eleito é Daniel Francisco Chapo. A partir daquele momento, não havia muito a ser feito. Ainda que se fizessem manifestações, ainda que nós corrêssemos atrás, evidentemente, de prejuízos, o que nós precisamos entender é que a Constituição da República Moçambicana, que é a lei-mãe vigente no país, prevê Chapo como presidente da República. Então, nós precisamos, a certa medida, agora monitorar, observar este Chapo, se tem um perfil adequado para aquilo que nós queremos como presidente da República. Então, nós precisamos assumir aqui que Chapo ainda não teve tempo suficiente para conseguir nos provar que, enquanto governante, presidente da República, não estou a falar do Chapo nos tempos de governador em Inhambane, estou a falar de Chapo como presidente da República. Okay, as responsabilidades se agravam e ele precisa começar a nos provar que tem capacidade, evidentemente, de governação. Okay. E o primeiro sinal seria qual? Seria, certa medida, esta auscultação que eu acho que devia ser feita, que está a fazer. Eu percebi agora que sentou com organizações que trabalham com crianças, sentou agora com a juventude, pese embora esta juventude não seja agregada.